Existe uma forma da gente compreender educação que não tem nada a ver com o que a gente entende por educação. Geralmente a gente vê essas definições por aí. E é essa definição que vocês estão vendo. Educação é a capacidade da gente ser autor da própria vida, em vez de meramente tolerar a vida que foi apresentada para a gente. Essa é uma frase do Blake Bowles, que é um autor que eu traduzi um livro dele. E vocês vão ver aqui algumas histórias, quero começar contando algumas histórias, que tem muito a ver com essa definição de educação. Tem uma mulher, hoje uma mulher, né, na época uma adolescente, chama Catherine, e ela começou a construir um carro, um Fiero antigo, do zero. Ela queria reformar, esse era um sonho antigo dela. Eu vou mostrar aqui um videozinho de 20 segundos, 30 segundos, para vocês verem um pouco da história da Catherine. She breaks the mold of what we think of as what girls are interested in versus what guys are interested in. She's an individual. Welding, grinding, cutting, sanding. I'd much rather wear grease than makeup. Her mind just works like an engineer. She wants to know why. The project kind of took on a life of its own. Now there's literally thousands of people watching to see what she succeeds at next. My name is Catherine Demare, and I'm 14 years old, and I'm rebuilding a Pontiac Fiero. Essa é a Catherine. Essa menina, gente, hoje uma mulher, ela tinha um sonho. Um sonho bem incomum, especialmente para uma menina, porque meninas muitas vezes não são autorizadas a sonhar com carros. Ela queria reconstruir um Fiero antigo. Isso não era uma matéria que tinha na escola. Não era uma coisa que ela tinha acesso por meio da educação formal. Mas ela foi lá e fez. E se vocês procurarem o nome dela no Google, vocês vão encontrar um monte de coisa sobre ela. Ela aprendeu e compartilhou aquilo que ela sabia. Ela se apaixonou pelo processo. Então essa é a história da Catherine, mas tem mais. Tem um ritual, na verdade um movimento, que começou já há muitos e muitos séculos atrás, lá na Europa, na Alemanha especificamente, antes da Alemanha ser Alemanha, que chama Journeyman, os homens jornada, as pessoas jornada. E esse movimento é muito interessante, porque ele consiste de pessoas jovens saírem pelo mundo, aprendendo mais sobre um ofício específico, pode ser carpintaria, pode ser pintura, pode ser artesanato, pode ser construção civil. E essa pessoa, ela sai e passa alguns anos, na verdade, nessa tradição específica, ela passa 3 anos e 1 dia, apenas podendo trocar o trabalho dela por hospedagem e alimentação. Ela não pode receber por esse trabalho, porque ela está no processo de aprendizado. Essa tradição dos journeymen, ela existe há séculos. E ela remonta lá para as corporações de ofício. Lembra que a gente estudou isso no ensino médio? Na escola. E esses clãs, essas corporações de ofício promovem essas jornadas, elas incentivam as pessoas a irem para passar esse período sabático de aprendizado. E existe isso hoje em dia. Se você for na Europa, até em outros países, você pode ver um journeyman, você pode se deparar com uma dessas pessoas. E essa foto aí que vocês estão vendo é de uma das tradições desse movimento, que é muito maluca, que é no dia anterior, na noite anterior, quando o journeyman vai partir para a sua grande jornada, tem uma celebração, tem uma festa para iniciar o processo dele, e aí tem um furo que é feito na orelha, e esse furo representa a jornada que ele vai começar a fazer. E aí ele se encontra com outros journeymen no caminho e a coisa acontece. A gente não precisa necessariamente furar a orelha para a gente fazer uma jornada de aprendizado. Esse cara, ele chama Fábios, e ele é um journeyman contemporâneo. Se vocês procurarem, tem livro que ele já escreveu, e ele relata, ele é designer, e ele relata 2 anos e meio que ele passou viajando o mundo, fazendo exatamente essa tradição, só que de uma maneira menos pesada, né? Menos dolorida do que você ter que furar a orelha e fazer outras coisas. E esse cara,
ele foi viver uma aventura. Ele foi para dezenas de países. E ele trocava o que ele queria aprender mais, o trabalho dele, por hospedagem, comida, interação com as pessoas. Então, assim, a gente não precisa fazer esse tipo de coisa para viver o aprendizado que a gente quer. Mas esses exemplos, eu queria começar com eles, da Catherine, do Fábio e de outras pessoas, porque eles nos inspiram a repensar o que pode ser a nossa trajetória de aprendizagem. Existe muito mais coisas do que a gente geralmente costuma conceber em relação à educação. E essa fala aqui, esse momento, esses 25 minutos, eu espero que a gente possa acender mais essa chama. E para a gente refletir um pouco sobre de onde a gente está partindo, a gente precisa pensar a escola tradicional. E aí vocês vão me perdoar aqui, mas eu vou bater um pouquinho, porque a gente precisa falar do que está acontecendo. E eu vou usar algumas imagens para a gente poder fazer isso. Eu adoro essa tirinha, que é o Bart Simpson escrevendo no quadro: "Não deixe a escola atrapalhar seus estudos. Não deixe a escola atrapalhar seus estudos." O que vocês sentem quando vocês percebem essa frase? Gera resistência? Vocês concordam, não concordam? Depois, quando a gente tiver um momentinho de perguntas, eu quero ouvir. A escola precisa ser urgentemente transformada. Essa é a minha visão. Não dá para a gente ficar com a escola do jeito que está. Ela está silenciando sonhos o tempo inteiro. Então, essa tirinha é uma provocação nesse sentido. Porque os jovens estão cheios de sonhos. O contexto é que não permite que eles vão atrás deles. E esse contexto a gente conhece muito bem, né? Acho que todo mundo que está aqui vai ver familiaridade nessa outra imagem. O menininho chega e aí começa a ser engolido de conteúdo, goela abaixo, conteúdo. Ninguém perguntou para ele se ele queria aquilo, se fazia sentido para ele. Conteúdo. E aí depois, o que se pede dele? Que ele vomite isso. E isso é a prova de que ele aprendeu. Será? Deixa eu fazer uma consulta com vocês. Levanta a mão para mim, por favor. Quem que se lembra da fórmula de Bhaskara? Umas 5 pessoas. Em quantas pessoas tem aqui? Umas 80, talvez? É isso mesmo. É isso mesmo. Que bom que você lembra, mas pouquíssimas pessoas lembram, gente. Eu sempre faço essa consulta, pouquíssimas pessoas lembram. Isso é, assim, estatisticamente comprovado. Por quê? A gente sabe por quê. Não precisa de eu ficar chovendo molhado, a gente sabe. E essa imagem tem a ver com isso. Essas coisas que não fazem sentido, os alunos fingem que aprendem, os professores fingem que ensinam, e a gente fica nesse fingimento. Até quando a gente vai ficar nesse fingimento? Também acontece isso, né? A gente aprende forçado. Eu fico de cara com isso. As pessoas acham que se elas mandarem os alunos lerem, por exemplo, Grande Sertão Veredas, que é um dos meus livros preferidos da vida, uma grande obra da literatura brasileira, mas se elas forçarem os alunos a lerem, eles vão ler, e vão entender, e vão gostar. Não dá para fazer isso, gente. Não dá para forçar alguém a se apaixonar pela literatura. É impossível. A pessoa precisa ver por si mesma, ela precisa descobrir por si mesma. E a escola não dá espaço para isso. Outro fenômeno que acontece, e essa tirinha é muito boa, chega ali o professor nessa sala de aula do mundo animal, e aí ele diz o seguinte: para uma avaliação justa, todo mundo aqui vai fazer o mesmo exame, escalar aquela árvore. Aí você tem a turma do macaquinho, do elefante, do peixe, do cachorrinho. E quem que vocês acham que vão ganhar? Quem que vocês acham que vai tirar 10 nessa prova?
Quem que vai tirar 0 e vai ser reprovado? Tem uma frase que geralmente é atribuída ao Albert Einstein, mas provavelmente ele não disse isso, mas não deixa de ser uma frase legal, que diz assim: se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir uma árvore, ele vai pensar a vida inteira que é estúpido. Quantos de nós vivemos isso na escola? Eu vivi. E para a gente finalizar essa reflexão dura, mas necessária sobre o sistema escolar, essa última tirinha, que diz para a gente que a educação, aquela definição de educação que eu mostrei para vocês no início, ela é um oceano inteiro. A educação está acontecendo. Ela não para quando a gente sai da sala de aula e volta quando a gente volta para lá. Não é uma chavinha que você liga e desliga. A educação é o oceano inteiro. Só que a gente é forçado a acreditar que a educação é um aquário. E aí, se você estiver lá, a coisa acontece, mas você sair não acontece. Então a gente precisa sair dessa mentalidade. Não é fácil fazer isso. É trabalho de uma vida inteira, porque a gente foi muito acostumado. Mas é possível. A gente ainda tem isso acontecendo hoje em dia, né? Não preciso falar nada. Mas isso ainda está acontecendo. Está se acirrando cada vez mais. E é uma segunda prisão. A escola é a primeira. E essa aqui é a segunda. E tudo isso, gente, vai fazendo exatamente o que a gente vê nessa imagem. A gente, os alunos, as alunas e também a equipe pedagógica, os professores, professoras, toda a comunidade da escola, a gente não sabe mais quem a gente é. A gente não sabe mais o que a gente veio fazer aqui, neste grande rolê chamado existência, viver na Terra. A gente fica vestindo máscara uma depois da outra e a gente acaba não sabendo tirar. E esse contexto é parcialmente culpado por isso. Mas vocês devem estar pensando, né? O que eu tenho a ver com isso? O que esse menino veio aqui falar sobre essas coisas para vocês? E agora eu quero contar um pouco da minha história. Lá daqui a uns 10 anos atrás, mais ou menos, começou um movimento chamado doutorado informal. E aí tem algumas manchetes aí que mostram, né? Saiu em alguns veículos de mídia. E essa história do doutorado informal é muito simples. Algumas pessoas, eu inclusive, começamos a brincar de aprender de um outro jeito. A gente via lá o doutorado acadêmico, né? Aquela coisa chique, bonita, passa 4 anos estudando, né? Vira doutor. A gente não queria necessariamente ir para o meio acadêmico. A gente queria fazer pesquisa. E fazer pesquisa é viver. A gente pode fazer pesquisa fora da universidade. A universidade não tem um monopólio da pesquisa. Aí a gente inventou uma coisa chamada doutorado informal. O doutorado informal consiste em você fazer uma pesquisa séria, consistente, profunda, mas você ter liberdade para conduzir seu próprio caminho, fora dos muros da universidade. E eu comecei a fazer isso. Aí tem alguns conteúdos que eu fui acessando ao longo do tempo, aí tem um monte de livro e outras coisas. Tem também algumas experiências, acho que agora não passou aqui. Acho que não passou o slide das experiências, mas tudo bem. Muita coisa aconteceu nesse processo de doutorado informal. Eu vivi um monte de coisa. Foi mais ou menos uns 3 anos e meio que eu passei pesquisando. E aí depois, eu lancei um livro. Isso aí está a minha foto lançando o livro, com mais cabelo, menos barba, mais jovem. E esse momento foi muito importante para mim, porque foi a minha defesa da minha tese informal. E aí eu convidei meus amigos, minhas amigas, e a gente fez uma coisa para celebrar esse momento. Então, de certo modo, gente, eu vivi essa aventura que eu mostrei para vocês no início que a Catherine viveu reformando o carro.
que o Fábio viveu pelo mundo, por vários países, oferecendo o trabalho dele em troca de hospedagem, alimentação. Só que eu vivi isso por uma outra via. E existem muitas vias pelas quais a gente pode viver isso. Muitas. E elas partem do seu interesse, elas partem das suas paixões, elas partem dos seus talentos, partem daquelas coisas que te mantêm vivo e que você pode fazer transbordar por meio de um percurso de aprendizado. E aí depois eu comecei a sistematizar essas coisas que eu fui descobrindo, porque o meu doutorado informal foi sobre aprendizagem. E uma das coisas que eu sistematizei, eu chamei de CEP mais R. CEP mais R é uma sigla que quer dizer conteúdos, experiências, pessoas e redes. Eu acredito que se a gente conseguir acessar conteúdos, experiências, pessoas e redes sobre qualquer assunto que a gente está interessado, a gente se manter consistente nisso, a gente é capaz de aprender qualquer coisa. Não precisa de mais nada. Faz o CEP mais R, acabou. É claro que não é tão simples, né? Mais fácil falar do que fazer. Mas isso aqui tem tudo que você precisa. Vai nos conteúdos, vai naquilo que já está disponível, que pessoas já produziram, vai atrás dos conhecimentos existentes, vai atrás de experiências, vive na prática aquilo que você está buscando aprender, vai atrás de pessoas. As pessoas são mananciais de aprendizagem. Você pode acessar elas e elas vão te retornar aquilo que você quer saber. Vai atrás de redes. Redes são grupos de pessoas, movimentos, comunidades organizadas no Brasil, fora do Brasil. Pensa qualquer assunto que você quiser aprender, provavelmente tem alguma rede, algum grupo de pessoas que já está aprendendo sobre isso e você pode acessar e aí você corta caminho. Então o CEP mais R é onde você pode ir para aprender, né? Procura pelo CEP, é igual procurar pelo CEP da sua rua. E uma coisa interessante sobre o CEP mais R é que, se você parar para pensar bem, toda aula, todo curso, nada mais é do que um conjunto de CEP mais R's que alguém organizou. Eu não estou querendo desmerecer isso, porque tem muitas aulas e muitos cursos que são muito bons. Mas se você percebe isso, você ganha um superpoder. Você ganha o superpoder de organizar os seus próprios processos de aprendizado. Isso não é pouco. E aí, a partir de agora, meu tempo está acabando, queria mostrar rapidamente para vocês alguns truques, alguns macetes, que ao longo do meu processo eu fui sistematizando e que eu uso também na minha jornada e que podem ajudar vocês a criarem esses processos de aprendizado para vocês. O primeiro deles é cara de pau. Vocês conhecem a história da cara de pau, desse termo da língua portuguesa? Cara de pau tem a ver com as carrancas que os navegantes usavam nos barcos, igual essa foto que está aí, preto e branco. E essas carrancas ficavam na frente dos barcos assim, era para afastar os maus espíritos, era para dar coragem para os viajantes conseguirem concluir o percurso. Era um amuleto de coragem. Então, cara de pau, muitas vezes a gente pensa cara de pau como uma coisa negativa, né? Cara de pau é uma coisa muito boa. E para a gente aprender, especialmente com outras pessoas, a gente precisa ter cara de pau. A gente precisa exercitar a cara de pau. Então, você tem pessoas que você admira, que você quer aprender com elas, vai lá falar com elas. Ah, é na internet, você não conhece ainda? Manda um e-mail. Manda uma mensagem no Instagram. Tenta falar com elas. Você está aprendendo alguma coisa? Você quer mostrar isso? Quer compartilhar? Organiza um momento para você compartilhar isso com outras pessoas. Seja cara de pau. É importante. Isso vai fazer você aprender mais rápido. Outro truque, outro macete, é o segundo cérebro. E aí, para falar sobre o segundo cérebro, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabe o que aprendeu em outubro de 2022? Levanta a mão aqui, quem sabe. Três pessoas. Já é mais do que eu imaginava. A gente muitas vezes não se lembra das coisas que a gente aprendeu, especialmente quando a gente coloca isso no tempo, né? Numa linha cronológica.
E aí o segundo cérebro, ele é um repositório, ele é um lugar, geralmente um lugar digital, que você vai colocando os aprendizados que você vai tendo ao longo do tempo, e você coloca tudo lá. Tudo que é importante você coloca lá. E isso é muito fundamental, porque às vezes a gente até registra o que a gente aprende, mas a gente registra em vários lugares diferentes. E aí quando a gente precisa desse conhecimento depois, como é que a gente faz? Não faz, né? Aí eu tirei um print aqui. Isso aqui é o calendário do meu segundo cérebro de outubro de 2022. Isso aqui mostra coisas que eu aprendi, verbetes, né, pagininhas que eu fui criando de registros de aprendizado durante esse período. Se vocês quiserem saber mais sobre o segundo cérebro, tem esse QR Code que vocês podem acessar, tem um livro para baixar, que aí tem muito mais informações sobre, muito mais do que eu posso falar aqui. Vou dar um tempinho aí para vocês fotografarem. Esse livro é gratuito, é um PDF em parceria com o Futuro das Coisas. E mais 2 truques para a gente terminar nosso papo. Tem uma coisa que eu inventei junto com um amigo meu, que chama residências de aprendizagem. Eu vou deixar esse meu amigo explicar, porque ele explica melhor que eu. Então eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo. Muito que bem, finalmente eu vou aqui conceitualizar e definir o que é uma residência de aprendizagem e eu vou ler para vocês. Uma residência é uma casa coletiva e criativa, uma experiência de aprendizagem em comunidade. Durante um mês, moramos em uma casa com alguns rituais semanais para intencionar, celebrar e colaborar nas nossas investigações de vida. Essas investigações podem ser mais ou menos estruturadas, pessoais ou profissionais, tanto faz. Intenções podem ser o que você quer aprender ou criar neste mês, o que está coçando em você, para onde sua curiosidade está te levando. O que resume bem uma residência é foco, diversão e conexões profundas. O que você quer impulsionar? Sua carreira, sua saúde, suas relações, seu projeto pessoal, tanto faz. Você decide. E assim, a gente não só cria e aprende, como a gente se diverte e descobre a cidade junto. Então tem as excursões que a gente vai conhecendo os arredores da cidade, tem os rolês, tem as festas. É um grande Big Brother da aprendizagem. Nos meus destaques você pode ver a edição do Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Norte. Tá tudo lá, um grande documentário nos stories, uma contação de stories, tudo gravado. Tem que aplaudir, gente. Esse é Luiz Sérgio, grande amigo, irmão, parceiro de aventuras aí de aprendizado. Esse Instagram dele é Reaprendiz, vocês podem seguir, vale muito a pena, tem todas as coisas sobre as residências que a gente já fez lá. Isso é muito maluco, pra vocês terem uma ideia, gente. Eu estou em residência nesse momento, então eu vim para o Rio, eu moro em Florianópolis agora, e a gente está fazendo uma residência lá, então eu estou morando com mais 5 pessoas, nós somos em 6, e a gente está passando um mês morando juntos, mas não é só morar junto, é você morar junto com intenção. E a gente se reúne, toda semana a gente cria coisas intencionalmente para a gente aprender e descobrir mais sobre o universo de cada pessoa. A gente impulsiona os projetos de cada pessoa, a gente se conecta, a gente faz rolês na cidade, a gente agita a cidade. Eu já vivi 4 residências, essa é a minha 5ª. Então o negócio é viciante mesmo. Quando você começa a fazer, você não quer parar. E tem um movimento começando a acontecer de outras pessoas também organizando as suas próprias residências. A gente escreveu um livro sobre isso, o Luiz escreveu, eu prefaciei. Esse livro também está disponível para download. Então quem quiser saber mais, acessa lá o Instagram dele, que tem muita coisa. Só para finalizar aqui, um último truque, uma última inspiração. Isso aqui chama Festa do Livro. E isso é uma coisa que você pode organizar em qualquer lugar, com os seus amigos, pode chamar pessoas, com a sua família, e é fascinante. Vou mostrar mais um vídeo.
Eu fui para um clube do livro a 330 metros de altura em um rooftop em Nova York e foi tudo. Basicamente, começou com 4 amigos que estavam indo para festas demais e lendo muito pouco, e eles queriam começar a ler, mas sem abrir mão da vida social. Então eles se reuniram em um rooftop na casa deles e fizeram um encontro entre poucos amigos de leitura. E aí isso foi crescendo e se tornou Reading Rhythms, que eles chamam de uma festa do livro. Basicamente, eles organizam encontros de leitura tanto em Brooklyn quanto em Manhattan, 2 a 3 vezes por semana. Custa $20 para entrar, mas esse que eu fiz no rooftop custou 50, que era um evento especial. E aí começa com um bloco de leitura de 30 minutos. Cada um leva o seu livro e tem música ao vivo. Gente, eu não sei explicar a vibe desse lugar, é surreal. Depois que cada um fica lendo o seu livro durante esses 30 minutos, tem um momento para discussão individual com a pessoa que tá do seu lado. Então vocês conversam sobre o livro que vocês estão lendo, passam dicas, etc. Depois Tem mais um pouquinho, mas essa é a mensagem principal. Vocês podem organizar uma festa do livro. E aí cada pessoa leva o seu. Olha que maravilha. A gente não precisa forçar ninguém a ler o livro que não quer. Cada pessoa lê o livro que quer. E a gente pode conversar sobre. Então, gente, eu estou mostrando isso. Já encerrando aqui. Tem mais um, mas não vai dar tempo. Para mostrar para vocês que tem muitas maneiras diferentes da gente reinventar o nosso processo de aprendizado. Essas aqui são só algumas. Mas a gente pode criar outras. E esse processo pode acontecer na escola, pode acontecer na universidade, pode acontecer nas empresas e pode acontecer com seus grupos de amigos, com seus familiares, com qualquer pessoa que você quiser interagir. Então, eu convido vocês a fazerem isso, porque vocês estão vendo essas imagens e essas fotos, né? Aqui a gente tem alguns gênios da humanidade, né? Algumas pessoas que a gente considera seres geniais. Tem o Einstein, Da Vinci, tem a Frida Kahlo, tem a Maria Carolina de Jesus, Jimi Hendrix, né, grande guitarrista. São pessoas que fizeram os seus campos de conhecimento avançar. Se a gente conseguir reinventar o nosso processo de aprendizado e se apaixonar pelo processo, a gente vai despertar para a nossa própria genialidade. Tem uma frase que eu amo que é: genialidade é tão comum quanto terra. Essa frase é do John Taylor Gatto, que é um educador americano. Se a gente conseguir reinventar as nossas maneiras de aprender e sair dessa prisão, desse formato tradicional, a gente consegue acessar a nossa genialidade. Para finalizar, mais uma tirinha. O mundo está cheio de gênios que creem ser idiotas, porque sempre vão mal naquilo que os obrigam a ser bons. Obrigado, gente. Alex, muito obrigado. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado. A gente consegue abrir rapidinho para pergunta. Eu queria saber se a gente tem alguma pergunta aqui ao Alex. Temos alguma pergunta? Temos aqui. Me fala o seu nome e sua pergunta. O microfone vai chegar rapidinho. Me fala o seu nome e sua pergunta, por favor. Meu nome é Wesley Soares. Eu sou de Petrópolis. Eu queria saber, cara, como é que ficou a sua saúde mental nessas ocasiões. Tenho certeza que não deve ter sido só mil maravilhas, né? Também tem momentos ruins, né? Mas como é que você lidou com isso? E essa busca por conhecimento também acaba que às vezes comigo, por exemplo, acontece um excesso de informação e às vezes eu não consigo trabalhar da melhor forma que eu poderia ou queria, né? Como é que você lidou com isso? Maravilha, Wesley. Obrigado pela pergunta. Eu vou te responder com uma coisa que aconteceu hoje cedo. Hoje cedo eu estava em Floripa, eu saí de casa 5 da manhã para chegar aqui no Rio a tempo. E de ontem para hoje, eu estava meio borocochô, assim. Ontem não foi um dia muito fácil para mim, não, por várias questões. E eu estou em residência, né? Eu estou nessa casa, nesse momento, onde eu estou morando com mais pessoas, todas muito amigas, todas muito maravilhosas. E aí, quando eu estava para sair de casa, eu fui tomar café da manhã, eu vi na mesa da cozinha uma coisa que me tocou muito. Eu vi todas as coisas que eu geralmente tomo café, já organizadinhas assim, uma garrafa de café pronta, um café quentinho e alguns post-its assim na mesa com coisas apreciativas sobre mim, com amor compartilhado. Essas pessoas, elas prepararam isso ontem à noite
porque elas sabiam que eu estava meio borocochô. E elas queriam que eu viajasse bem. Então, isso para te responder, Wesley, porque eu acredito que uma das grandes saídas para a gente cuidar da nossa saúde mental nesse tipo de processo é a gente estar em comunidade. A gente não aprender de maneira autodirigida, né, que é esse processo que eu mostrei para vocês, o nome técnico, né? Não é uma coisa que você faz sozinho, embora esse nome autodirigido acabe levando a gente a pensar que é alguma coisa sozinho, não é. E quanto mais você se junta com pessoas ao longo desse processo, quanto mais você reúne a sua tribo, mais você consegue cuidar, inclusive dos momentos onde você não está bem, nos momentos onde você está sob pressão, nos momentos, porque eles vão acontecer. Acontece mesmo. Mas se você está reunido de pessoas que se importam com você, fica mais fácil. Alex, eu tenho uma pergunta. Especificamente, quando a gente está falando sobre processos imersivos, acontece que todas as pessoas que estão ali compartilhando com você, elas têm uma experiência muito diferente, mas também muito parecida. A minha pergunta é, como que você vive um processo imersivo como esse, de um mês morando junto, e volta, entre aspas, para a realidade? Como é, que eu acredito que seja mais difícil? Como é, tipo, passar por todo esse processo de mudança interna e externa e retornar a outras pessoas que não passaram por esse processo? Como que é sair desse processo imersivo e voltar à realidade? Essa pergunta é boa do João, gente, porque cuidado, viu? Se vocês forem fazer residência, cuidado. Porque da primeira que eu fiz, eu cheguei na minha casa, terminei o relacionamento e passei um ano viajando. Depois eu vivi mais 4. Então, assim, são processos que mexem muito com a gente. Isso é verdade. Mas eu acredito que é necessário a gente se permitir isso ao longo da vida. Porque se a gente não se coloca em movimento, a gente está fadado a reproduzir mais do mesmo. É óbvio, né? Mas é verdade. Eu acho que essas imersões, né, esses movimentos que você faz com outras pessoas e que são muito intensos, às vezes é um curso imersivo, às vezes é uma residência, às vezes é uma viagem coletiva. Essas coisas nos movimentam muito. E depois que você volta, você consegue se reajustar. Você provavelmente vai modificar alguns aspectos da sua realidade. Isso é normal. Mas você carrega consigo fragmentos. Você carrega consigo aquilo de mais brilhante que aconteceu nessa jornada. E as outras pessoas também. Então você nunca mais vai ser o mesmo. Esteja preparado para isso. Se você quiser viver uma coisa assim, esteja preparado. Pessoal, eu queria pedir mais uma vez uma salva de palmas ao Alex. Muito obrigado pela sua presença. Gente. Obrigado.